Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast MG Familiar. Hoje, caros colegas, vamos falar sobre a gestão da incerteza na nossa prática clínica e como é que isso se pode ensinar. Na prática clínica, a incerteza é inevitável. Está presente em praticamente todas as decisões que tomamos, desde o diagnóstico até à escolha do tratamento ou o prognóstico de uma situação. No entanto, durante a formação médica, a incerteza é muitas vezes encarada como um fracasso, um sinal de incompetência ou falta de preparação. A própria sociedade em geral, os nossos pacientes, lidam mal com a incerteza e tendem a pensar que face a todo o desenvolvimento tecnológico associado à medicina, todas as novas tecnologias de informação e comunicação, tecnologias de exames complementares, tendem a pensar que hoje em dia tudo é possível saber e tudo é possível decidir com 100% de certeza. Ora, a realidade é bem diferente. Nós, médicos, somos meros gestores de probabilidades e, no fundo, gestores da incerteza. Por outro lado, também vemos que a incerteza gera, com alguma frequência, sofrimento, ansiedade nos próprios médicos. E, sobretudo, os médicos mais jovens, os internos ainda em período de formação. Esses podem ser particularmente vulneráveis ao sofrimento psicológico associado à incerteza em medicina. Por tudo isto, é fundamental ensinar os nossos alunos de medicina e os nossos médicos internos a saber aceitar e a saber como gerir a incerteza na prática clínica. E, caros colegas, isto vem a propósito de um artigo de revisão publicado esta semana, na passada quarta-feira, no New England Journal of Medicine. Um artigo muito interessante com o título Educational Strategies to Prepare Trainees for Clinical Uncertainty. Este artigo propõe precisamente que devemos reconhecer e ensinar a incerteza como uma competência central na medicina. Os autores defendem que preparar os futuros médicos para a incerteza deve ser uma prioridade educacional e recordam que se não existisse incerteza, a sociedade não precisaria de médicos. E isto é bastante evidente. O artigo começa por algo que todos sentimos. A incerteza está em todo lado na medicina, é omnipresente. Mas ao mesmo tempo é muitas vezes visto quase como um tabu. E porquê esta aversão? Os autores apontam várias razões, algumas culturais. A própria formação médica, historicamente, valoriza muito a resposta certa. Depois também existe pressão dos próprios pares, dos orientadores e até dos nossos pacientes, que de certa forma podem associar a incerteza à incompetência. E depois até as ferramentas que usamos, como o próprio registro clínico eletrónico, os sistemas de faturação, existem códigos, a codificação, rótulos, diagnósticos certos, fechados, mesmo quando a realidade é tudo menos clara e às vezes a situação clínica ainda se encontra em evolução. Esta aversão pode levar-nos, quase sem dar por isso, a esconder ou a minimizar a nossa insegurança, a nossa incerteza. Um aspecto que o artigo refere relaciona-se com a nossa percepção enquanto clínicos de que temos incerteza, nomeadamente incerteza clínica, aquela percepção subjetiva de que não estamos a compreender totalmente como cuidar de um doente específico, de uma situação clínica específica. No fundo, isto ocorre quando nós temos aquelas perguntas no nosso pensamento que é: o que é que se está a passar aqui? E agora? O que é que eu faço? Mas como é que um médico se apercebe que está nesse estado? Nem sempre é um pensamento claro e, de certa forma, a nossa própria ansiedade pode-nos turvar esse discernimento, o aceitarmos que estamos perante uma situação em que estamos cheios de dúvidas e cheios de incerteza.
O artigo, de uma forma interessante, propõe 4 tipos de pistas no reconhecimento da nossa incerteza. Então, primeiro, pistas cognitivas, de certa forma, aqueles pensamentos diretos como não tenho a certeza do diagnóstico, não sei se este é o melhor tratamento. Segundo, pistas somáticas, alguns sinais que o nosso próprio corpo pode dar, um desconforto no peito, aquele nó no estômago, aquele gut feeling. Terceiro, pistas emocionais, uma inquietação, um desconforto, uma sensação de que algo não bate certo. E quarto, pistas comportamentais, aquelas situações em que, por exemplo, há uma mudança de comportamento do médico, porque, por exemplo, começa a hesitar mais, ou abranda o ritmo de trabalho, ou pede mais segundas opiniões aos colegas de trabalho, ou aos médicos mais velhos, ou até aos próprios orientadores. Reconhecer este conjunto de sinais, que engloba então não só os pensamentos, mas também o corpo, as emoções, é um primeiro passo para reconhecer e gerir a incerteza de forma consciente. A arte médica reside precisamente na capacidade de julgar, ponderar e decidir em contextos onde a informação é incompleta, ambígua ou até às vezes contraditória. Os autores deste artigo apresentam 2 formas diferentes, complementares, 2 perspectivas de olhar para a incerteza. Podemos olhar para a incerteza como sendo um traço da personalidade de cada médico, ou seja, no fundo, há médicos mais confortáveis com o não saber do que outros. A tolerância à incerteza varia de médico para médico de acordo com a personalidade e com as características de cada um. E a segunda perspectiva é a perspectiva de ser um estado circunstancial, no fundo, que depende da complexidade de cada caso clínico, de cada situação clínica e do contexto próprio dessa situação. A resposta de um médico à incerteza envolve estas 2 perspectivas. Envolve quer o seu traço de personalidade, quer a circunstância de cada situação clínica. E os orientadores de formação estão em posição de influenciar ambas as dimensões. Contudo, atenção, há que ter aqui algum cuidado, que também existem aqui alguns riscos de um ponto de vista pedagógico. Por exemplo, quando o interno revela dificuldade com a incerteza, o orientador pode ter tendência a pensar: este meu interno tem baixa tolerância à incerteza. Isto é um traço da personalidade dele, não há nada a fazer. Ora, este é um caminho claramente a evitar por parte dos orientadores e isto não vai ajudar o nosso interno. Em alternativa, temos que ajudar o interno a perceber e a viver a incerteza como um estado e não como um traço, uma característica fixa da sua personalidade. E aí, essa perspectiva de olhar para a incerteza como um estado transitório abre espaço para o ensino e para o apoio solidário. Transforma aquilo que podia ser encarado como um problema pessoal, entre aspas, numa oportunidade de aprendizagem. E isto parece relevante, no fundo, o papel do orientador de formação pode ser mesmo fundamental ao ajudar a identificar sinais de desconforto, a falar abertamente sobre a incerteza e a ensinar estratégias para agir em segurança, mesmo quando não temos as respostas todas. O artigo propõe várias abordagens práticas para ensinar a lidar com a incerteza. Partilho aqui 4 dessas estratégias que me parecem muito práticas e relevantes. Primeira estratégia: narrar a incerteza. O orientador pode partilhar o seu raciocínio em voz alta, pensar em voz alta, partilhar dúvidas e dilemas com os seus internos, com os seus formandos. Dizer frases como: estou a pensar entre estas 2 hipóteses, ou este resultado não bate certo com o resto, ou então não tenho a certeza do diagnóstico, mas aqui está como posso ou como penso abordá-lo. Este tipo de diálogo e este tipo de pensamento em voz alta ajuda a normalizar a incerteza e cria-se segurança psicológica junto dos internos para aprender. No fundo, é uma transparência que normaliza o, entre aspas, não saber e cria uma cultura em que os internos se sentem seguros para admitir as suas dúvidas. Uma outra forma de narrar a incerteza é a articulação de planos se então, os chamados planos if-then. No fundo, planear cenários. Se o nosso doente agravar nas próximas 24 horas, então faremos esta ou este aquele exame complementar. Ou então iniciaremos, por exemplo, o antibiótico.
Também aqui isto mostra como transformar a incerteza em planos concretos centrados na segurança do paciente. Uma boa estratégia comunicacional por parte dos orientadores pode ser através de uma pergunta aberta. Quão confiante estás neste plano? No fundo, uma pergunta aberta ao interno deste género pode ser a porta aberta para o interno se sentir confortável a partilhar as suas dúvidas e as suas incertezas. Segunda estratégia, enquadrar a incerteza. Ajudar o interno a perceber de onde vem a dúvida. É do diagnóstico? É do tratamento? É do prognóstico? É uma dúvida epistémica, ou seja, resulta da falta de conhecimento ou de dados? Este é aquele tipo de dúvida, é aquele tipo de incerteza que pode ser reduzida, por exemplo, pedindo exames, revendo literatura ou pedindo uma segunda opinião. Ou então será que é uma incerteza aleatória, ocasional, que resulta da variabilidade intrínseca dos sistemas biológicos e das respostas humanas? Este é o tipo de incerteza que não é possível eliminar, apenas podemos aprender a conviver com ela. Esta distinção e o pensarmos sobre este enquadramento da incerteza e das suas origens, enquanto clínicos e orientadores, ajuda-nos a enquadrar as dúvidas dos internos, o que é resolúvel e o que é que faz parte da natureza intrínseca da fisiologia humana e da medicina. Terceira estratégia, simular a incerteza. É possível criar simulações e casos clínicos ambíguos, casos sem uma solução clara, sem uma solução fechada, com várias respostas possíveis e não apenas aqueles casos clássicos by the book. No fundo, casos que ajudem os alunos, os internos, a gerir o seu desconforto e não apenas a encontrar a resposta certa, a única resposta. Aqui o foco pedagógico é modelar o raciocínio clínico e não dar uma resposta única, uma resposta certa. Quarta estratégia, ensinar a comunicar a incerteza ao doente. Ensinar a partilhar a incerteza de forma honesta e construtiva é muito importante. Por exemplo, expressões como esta. Pensamos que é uma entorse, mas não podemos excluir completamente uma fratura. Assim sendo, se não se importar, vamos reavaliá-lo dentro de 2 dias. Dispomos de evidência muito clara que os doentes preferem este tipo de clareza do que respostas vagas como não sabemos. No fundo, é importante partilhar com os nossos pacientes e saber comunicar com os nossos pacientes a incerteza e fazê-lo de forma clara, empática, e isso até ajuda a fortalecer a nossa relação médico-doente. Na medicina geral e familiar, caros colegas, a incerteza é o nosso terreno natural. As queixas inespecíficas, os sintomas vagos, a continuidade de cuidados, o seguimento longitudinal. Nós somos, por excelência, os especialistas da incerteza. Juan Gervas, nosso colega médico de família espanhol, costuma dizer que o médico de família é o feliz navegador no mar da incerteza. E os orientadores de formação realmente podem ter um papel muito importante no sentido de reforçar a ideia de que a dúvida é um ponto de partida para aprender e não um erro a corrigir. Ensinar o raciocínio probabilístico e a gestão de risco, estimular a reflexão pós-consulta. Em que momento, por exemplo, é que me senti inseguro? Que sinais internos me alertaram? No fundo, tudo isto são estratégias que podemos usar na nossa prática clínica e no nosso trabalho com os nossos internos. A incerteza não é uma falha da medicina, é o seu coração. Caros colegas, e assim terminamos mais um episódio do podcast MG Familiar. Se acharam este tema interessante, partilhem com colegas e amigos. E muito obrigado por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis
disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.